Aleluia. Que maravilha é estar na presença do Senhor Jesus. Amém. Acho que tem a imagem aí. Você tem lá? Acho que tem, né? Nós vamos hoje falar. Eu quero ministrar a vocês acerca dessa conferência Família da Fé, DNA. Aleluia. E eu quero, não sair desse ambiente de adoração, não perca o que Deus está fazendo aqui. Deixa o Senhor se mover aqui. Deixa Deus falar conosco nesse lugar. Nós temos um costume humano de nos reservar, de preservar, mas é noite de se entregar, é noite de ser transformado. Essa é uma conferência que vai mexer na nossa vida, no nosso DNA, em quem nós somos. Confesso aos irmãos que quando eu pensei nessa conferência, quando o Senhor me deu esse tema e quando a gente começou a trabalhar, eu e a Dani, nós pensávamos que nós íamos ministrar uma outra coisa. Mas quando nós começamos a nos aprofundar e entender e buscar conhecer o DNA do Senhor, Deus nos levou para um outro lugar. E esse lugar é um lugar de descanso, de confiança, de milagres, de segurança, onde a nossa fé é fortalecida nele. Obviamente que nós precisamos falar de algumas de coisas que a gente acha muito pertinente quando a gente faz um seminário, uma conferência anual, entendendo a nossa cultura, sabe? Falando sobre a igreja, dessa igreja. Mas quando a gente mergulhou e quando começamos a buscar a Deus, entendendo, estudando sobre DNA, a gente tem uma imagem para hoje aí, meu irmão. Está baixada aí. É a primeira. E o Senhor começou a nos ministrar. Eu digo para vocês que o nosso maior desafio para esses dias, o nosso maior desafio nessa conferência, é conseguir entender, perceber a identidade do nosso Deus. Quem Deus é. Quem realmente Deus é em nós. Por que você está aqui hoje? Por que Ele te criou? E não somente o nosso objetivo nesses dias, não é somente entender a nossa identidade, mas também transmitir essa identidade que recebemos de Deus para aqueles que se aproximam de nós, para aqueles que estão perto de nós. É compreender o que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo, por que nós vivemos a vida que vivemos. E a pergunta que eu queria te fazer é para você: quem é Deus? A resposta a essa pergunta muda tudo. Como você responde esta pergunta vai mudar totalmente a maneira com que você se relaciona, vai pautar totalmente a maneira com que você se relaciona com Deus. Quem é Deus para ti? Se você tivesse que responder a alguém. Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era novo eu sou, né? Mas quando eu era bem jovem, né? Eu lembro que a gente tinha umas rodas de conversa falando sobre o nome de Deus. Nós já estudamos muitas vezes sobre o nome de Deus, como é que se escreve o nome de Deus, como é que é o nome de Deus no original, em hebraico, como é que a gente escreve, pode-se falar o nome de Deus, não pode. Há uma cultura judaica que a gente escreve o nome de Deus com demudo, porque para honrar o nome de Deus. Mas quem é Deus? Se nós tivéssemos que definir Deus, e essa definição ela não pode ser minha, ela precisa ser bíblica,
E eu preciso receber esse DNA. Porque eu só vou transmitir a identidade de Deus se eu entender a identidade de Deus em mim. E para mim entender este DNA em mim, o início de toda essa conversa, toda essa conferência é: quem é Deus para ti? Quem é Deus para ti? Como você define Deus? Em uma palavra: Ele é Senhor? Quem é Deus para ti? Ele é todo poderoso, Ele é santo. Quem é Deus para ti? Quem é Deus para ti, irmão? Já parou para pensar nisso? Você tem uma resposta? Quem tem uma resposta? Quem é Deus para ti? Quem sabe essa? Qual é a tua resposta? Pai. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, como é que a gente deve orar? Ele disse: quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Então, nós precisamos entender que Deus quer ser reconhecido pelos seus filhos, não como Senhor apenas, não como Santo, não como Yahvé, não como Jeová. Não, Ele quer ser reconhecido como Pai. Deus é Pai. E essa concepção vai permear toda a nossa relação com Deus. Por quê? Por quê? Porque o que é ser pai? Qual é a imagem, a figura que tu tens do pai? Quem é o teu pai? Como foi a tua relação com o teu pai? Se você que está aqui comigo nessa conferência tem uma relação difícil, teve relações difíceis com seus pais, teve uma paternidade ausente. Aliás, toda relação com o nosso pai reflete na nossa relação com Deus. Toda dificuldade de confiar em Deus vem da nossa relação com o nosso pai biológico. E nós temos, para piorar, na nossa nação nós temos quem representa a figura da paternidade de Deus aqui dentro da Igreja Católica é uma mulher, é uma padroeira. Essa potestade que vem, porque quando um homem, quando uma mulher entende quem é em Deus, resolve a sua relação de paternidade com Deus, ninguém segura mais essa pessoa. É impossível segurar um homem que sabe quem é em Deus, uma mulher que sabe quem é em Deus. E vê bem que Deus foi nos levando para um outro lado. Deus foi nos levando para um outro lado, fazendo entender quem é Deus. Eu preciso começar entendendo quem é Deus. E quando a gente fala de DNA, eu não vou falar muito de biologia, até porque eu não sou muito bom em biologia. Minha área é outra. Eu sou das exatas, mas eu estudei um pouco, para ministrar a vocês. Mas eu vou passar essa parte, mas obviamente, quando a gente fala de DNA, nós estamos falando de 23 pares de cromossomos. O DNA cria o RNA, que cria as nossas proteínas, que juntos se formam os nossos órgãos, o nosso corpo. O DNA tem como objetivo, o nosso DNA, o DNA carrega a nossa informação genética. O nosso DNA carrega as informações que nós recebemos de nossos pais, carrega a identidade que nós recebemos. Ele tem em si a capacidade de procriar, de duplicar a nossa identidade, mas também de transmitir a identidade. O nosso DNA é quem somos. Toda vez que é necessário novas células, crescimento ou regeneração
do nosso corpo, é necessário que haja uma transmissão desse DNA, desse nosso código genético, que é o que garante que as novas células, que essa regeneração, que esse crescimento vai seguir de acordo com a fonte original. Que eu vou crescer, e se caso eu me machuque, que eu vou me curar, e no lugar do meu machucado não vai nascer um dedo. Não, a célula tem uma identidade, ela carrega uma codificação que me faz funcionar de maneira perfeita. Então o meu DNA, o DNA carrega todas as informações acerca da minha vida. Pois bem, o DNA carrega a nossa identidade, diga identidade. Ele carrega o poder da identidade, mas também de transmitir, de procriar, de desenvolver a nossa identidade. E nós temos uma identidade. A Bíblia diz assim, presta atenção. Qual é a nossa identidade? O próprio Deus que nós servimos, Ele tem a sua identidade. Nós não servimos, o próprio Deus tem o seu DNA, quem Ele é. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele diz que nos criou conforme o seu DNA. A Bíblia diz que Ele nos criou segundo a sua imagem, segundo a sua identidade. Então nós fomos criados em Deus. Não somos obra do acaso, não viemos de uma explosão, nós viemos do Senhor, carregamos o DNA de Deus. Você pode se expressar na presença do Senhor por isso? A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, ou Errad. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, repete assim comigo, bem alto, é o único Senhor. Deus tem uma identidade. Deus tem um DNA que torna Ele único. Único. O nosso DNA nos torna únicos. Então, Deus é único. Amém? A Bíblia diz, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, não pode ser copiado. Ele é único. Ele é o único Senhor. Mas nós também somos únicos. Amém? Deus também nos criou de maneira única, especial. Nós temos a nossa identidade, mas nós precisamos entender quem Deus é. Ele é um Deus único. E diz o versículo 5: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então nós fomos criados para isso, para amar a Deus, para adorar a Deus e para exaltar o nome do Senhor. Deus é único, Ele merece toda a nossa adoração. Amém? A Bíblia diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus. Então, Deus é único, mas Ele é único em quê? 1 João capítulo 4, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Repete isso: eu conheço e creio. Então eu não posso duvidar, suspeitar, questionar, no sentido, será que Deus me ama? Eu preciso crer. A Bíblia diz: nós cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor. Aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. A Bíblia diz, porque, versículo 17, porque como Ele é, meu Deus, porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. O DNA tem o poder da identidade e de transmitir a identidade. Deus nos transmitiu o seu DNA. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Deus nos chamou para sermos como Ele nesse mundo. Não somos um acidente, não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para manifestar, para ser a expressão de Deus nesse mundo. A Bíblia diz, somos como Ele. Versículo 17, porque como Ele é, assim nós somos. Se você conhece quem está no seu lado, diga assim para ele, deixa eu te dizer uma coisa, como Ele é, tu és. Amém? Essa pessoa que está ao seu lado deve de ser a manifestação, a representação do Deus vivo. Nós devemos de entender que carregamos o DNA de Deus, foi transmitido a você. Você pode estar passando por situações difíceis, depressão, angústia, lutas, medos, mas isso não muda quem Deus é e não muda quem Ele te criou para ser. Amém? Não muda, não muda. Aleluia. A Bíblia diz, no mesmo livro de Deuteronômios, nós estamos lendo o capítulo 4, nós lemos que Deus é único, amém? Mas o DNA tem o poder de dar identidade, mas também de transmitir identidade. Lê comigo agora Deuteronômios capítulo 6, né? Deuteronômio 6, agora versículos 6 e 7. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Repete assim comigo: ensinarás diligentemente a teus filhos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tu vais ensinar a teus filhos e tu vais falar destas palavras quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Então o DNA, ele precisa ser recebido, mas também tem que ser transmitido. Deus te criou para que Ele se manifeste em ti, para que através de ti, Ele se manifeste nesse mundo. Nós precisamos entender que nós manifestamos Deus. Nós temos que ensinar com persistência. No sábado, nós temos a conferência hoje, amanhã e sábado começa às 18 horas, nós teremos 2 ministrações no sábado. Nós vamos entender muito do nosso desenho como igreja local. Então sábado, amanhã e sábado é imperdível, não pode perder o que Deus vai falar aqui conosco. Então o nosso desafio é descobrir, encontrar Deus em nós. Encontrar, perceber a manifestação de Deus em nós. E não somente isso, é transmitir aquilo que o Pai colocou em nós. A presença, o DNA de Deus é transmitido, é transmitível. Nós podemos passar aquilo que recebemos. Amém? A Bíblia diz assim: no princípio era o verbo. E o que é o verbo? O verbo é o que na frase? A ação. Então quando a Bíblia fala que Deus no princípio Ele era o verbo, Ele era a ação, ou seja, isso é DNA. DNA é isso, é ação, é vida, é a capacidade de manifestar vida, de transmitir vida. Então hoje nós oramos pelo Gustavo, crendo que esse DNA que transmite vida, essa ação de Deus, está produzindo cura nas células dele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, o DNA é a linguagem de Deus. DNA é o próprio Deus em ação.
se conseguíssemos pegar o DNA, o desóxido ribonucleico de Deus, nós iríamos ver ação, criação, vida, abundância. A identidade de Deus se manifestaria em vida, cura, abundância, milagres, em harmonia, transformação total. E nós temos esse DNA. Por isso que a Bíblia fala que nada é impossível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Porque nós temos um DNA que nos permite chegar a essa fé, que para muita gente é loucura. Quando alguém diz assim, não, eu creio, ninguém pode dizer o contrário. Porque ele tem um DNA que o permite ser ousado na sua fé, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver. Amém? Nós somos chamados a transmitir essa identidade, este DNA. Jesus é a manifestação de quem é Deus aqui na terra. Então, Deus está nos chamando a esse movimento. Qual movimento? De ser uma igreja que não carrega um nome, que não carrega, e talvez esse foi um dos maiores desafios, pastor Lázaro, de preparar essa conferência, porque a minha intenção inicial era, nós precisamos, a cultura daquilo que Deus, a cultura da nossa igreja, e o Senhor veio ministrando o nosso coração, e falando poderosamente a nós, dizendo, eu quero fazer dessa igreja a manifestação da minha identidade, vocês vão manifestar quem eu sou na terra. Amém? Então Deus está nos chamando para ser essa igreja, uma igreja ao movimento, uma igreja que carrega o DNA de Deus, que move, que cresce em direção a essa identidade. Então você não foi chamado para estar aqui apenas me ouvindo. Nós todos temos a identidade do Deus vivo em nós, gente. Apesar de que o Evangelho, a igreja evangélica no Brasil tem tentado nos levar a uma dependência, a um estado de escravidão espiritual. Esse seminário, essa conferência, esse entendimento vem para nos libertar. Eu tenho a identidade do Deus vivo em mim. Amém? Eu tenho Pai. Então, irmão, ser uma igreja que para de transmitir essa identidade de Cristo, se nós somos uma igreja que está mais preocupada, por isso que essa é uma conferência interna, por isso que não está sendo transmitido, está sendo gravado, mas não está sendo transmitido, porque é para ti, é para nós estarmos aqui. O nosso desafio é ser uma igreja que transmite Cristo, que vive Cristo, que manifesta a identidade do Senhor nosso Deus. Se isso não está acontecendo, tem uma mutação genética, tem um problema genético, tem uma anomalia, porque o DNA de Deus manifesta Cristo. Eu estava orando pelo Gustavo, e o Senhor me disse no meu coração, não é ele que está com câncer, é a igreja, porque nós somos um corpo. Então esse corpo está sendo curado. Nós estamos passando por isso juntos. Não é a família do Gabriel que está passando por isso, é a família da fé que está passando por isso. E a família da fé vai lutar e vai estar vencendo isso em nome de Jesus. Somos uma igreja. Amém? A Bíblia diz, Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor, e há uma só fé, único, Maico, e há um só batismo, e agora, há um só Deus, e Pai, repete assim comigo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus, Pai de todos, fura-bolo, não. Fui na onda. Um só Deus que é Pai de todos, mas dá vontade de falar, né? Pai de todos, é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas eu não acredito em Deus. Não, mas a Bíblia está dizendo, Ele é Pai.
Ele nos criou, nós somos seus filhos. Nós temos que resolver isso hoje. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, nessa conferência, para resolver o teu relacionamento com Deus de filho e pai. Aleluia! Precisamos entender que existe, nós somos a geração dos filhos órfãos, dos órfãos. Toda vez que chega essa época de eleição, parece que isso fica mais vivo, né, gente? Já viu que é uma geração que tenta manifestar o excêntrico, de deixar correto aquilo que claramente a Bíblia condena, que o Senhor condena. É uma geração com dificuldade de ter identidade. Aliás, ter identidade é errado. Saber quem é errado. É politicamente incorreto ter ponto de vista, porque é uma geração sem pai. E não é uma geração sem pai porque não tem um pai. Muitos não têm pais. Existe no Brasil um grande número de mães solteiras. Sim, existe. Filhos são criados sem pai. Se a gente tivesse uma enquete aqui, quantos aqui talvez não tiveram a possibilidade de crescer com um pai presente no lado? O papel do pai é esse: afirmar, corrigir, trabalhar na identidade do filho. Quando tem que repreender, quando tem que exortar, o pai está ali, mas o pai ama, é uma imagem. Então, se você é homem, eu estou falando com os homens agora, está aqui me ouvindo, escute. Os homens, esse é um chamado. Ser pai não é uma posição. Gerar um filho não te torna pai ou mãe. Pai é um lugar que nós assumimos, é uma identidade que nós assumimos, um ambiente, é uma autoridade que Deus nos dá, é um chamado que Deus nos dá. Deus levou muito a sério a paternidade, mas nós somos uma geração órfã de pais vivos. Órfãos. Uma geração que, órfão espiritual, tem dificuldade de se relacionar com Deus. A Bíblia diz, Salmo 68, 5. Quem é o nosso Deus? Você sabe quem é Deus? Pois bem, Salmo 68, 5 diz: Ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Esse é o nosso Deus. O versículo 6 diz: Deus dá um lar para os solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Ele dá um lar para o solitário e Ele liberta os que estão presos para a prosperidade. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é uma geração órfã. A Bíblia também diz em Tiago 1,27, a religião de Deus, nosso Pai, qual é a religião que Ele aceita? Qual é a religião pura e verdadeira, imaculada? É cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper-se pelo mundo. Então nós somos, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos. Quem é o órfão? Essa é uma geração órfã, que não tem paternidade, não sabe quem é. Nós vemos uma geração de pais que não estão preocupados. Gente, há uma cultura que está instalada no nosso meio. Eu não vou ter filhos agora, não posso ter filho muito cedo, não, eu tenho que aproveitar. Nós estamos numa geração que tem dificuldade de pensar paternidade é entregar-se por alguém. Meu irmão, vou dizer uma coisa para ti, eu sou pai, eu faria de tudo pelos meus filhos. E eu não sei se todos vocês já sabem, nós vamos ter mais um filho. A Dani está grávida do nosso terceiro filho.
Lázaro me chama de pai Abraão. Mas calma, não acabou ainda o celeiro, ainda vai dar frutos aí, Luana. Então Deus nos chamou para sermos uma geração que resgata, que restaura a paternidade. Então não tem como ser uma igreja que tem o DNA de Deus sem entender que a relação mais importante que a gente precisa restaurar com Deus, primeiro com nós, é a nossa relação com Deus de orfandade. A nossa relação de sentirmos abandonados. E eu quero ler contigo, eu quero ir para as Escrituras, eu estou ansioso para isso, para chegar onde o Senhor me levou. João capítulo 11, versículo 12 diz assim, João 1:12. Você não tem ideia, lá no computador os guris estão loucos lá procurando aí. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, eu quero que você diga muito alto isso, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que tu é? Filho. Ah, mas você é um filho de Deus. Essa é uma verdade bíblica. Todo aquele que recebeu, todo aquele que creu, é filho de Deus. Irmãos, se eu sou filho de Deus, eu não posso me relacionar com Deus como Senhor. Eu preciso me relacionar com Deus como Pai, não apenas como Senhor. Você é filho, então para de ficar pensando que Deus, agora Deus vai me abandonar, agora Deus vai esquecer de mim, agora eu não sei se Deus vai me ouvir. Ei, quem aqui é pai e mãe? Pois bem, então você entende o que Deus está dizendo? Eu te dou o direito, eu estou te dando o direito de você se enxergar, de você viver, de quando você olhar no espelho e falar, vai lá um filho de Deus. Ou seja, alguém que é cuidado, é protegido, é amado. Deus não é um carrasco esperando você errar para lhe julgar. Não, Ele é Pai. Posso ouvir um amém, gente? O pai tem uma relação, um verdadeiro pai tem uma relação de afirmação, de amor com seus filhos. Mas a maneira com que nós nos relacionamos com o nosso Pai tem influenciado a maneira com que nós nos relacionamos com Deus Pai. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas eu quero ler contigo Romanos capítulo 8. Eu quero que você deixe a tua mente fluir. Nós vamos deixar o Pai nos tratar nessa noite. Essa noite Deus vai curar, eu quero profetizar no meio da igreja a orfandade, homens e mulheres que se sentem sós. E nós vamos ver a característica dessa orfandade presente em nós. Romanos 8,15 diz, porque não recebestes um espírito de servidão. Aleluia. Está aqui, irmãos. Tu não recebeu um espírito de servidão para novamente voltares a temer. Não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor está dizendo, tu não recebeu um espírito de temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não, você não entendeu? O versículo seguinte diz, e o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Esse Espírito testemunha em nosso espírito. Ei, todo aquele que nasceu de novo, recebe um testemunho do próprio Espírito de Deus nele, que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Você que está me assistindo aqui, você que está aqui pela primeira vez, eu nunca tinha vindo à igreja, pastor, não interessa, você é um filho de Deus, e o Espírito de Deus vai testemunhar isso em você. Você vai entender que você é filho, amado do Pai. Você carrega o DNA de Deus, a identidade de Deus.
Forte aplauso ao Senhor Jesus. O que acontece se eu sou filho? Quem aqui é filho de Deus? Diga amém. Pois bem, versículo 17. E se filhos, ou seja, e se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Por que eu vou mendigar amor? Por que eu vou viver uma vida de escravidão? Por que eu vou viver uma vida tapado com vícios se eu sou herdeiro de Deus? Cara, quando eu quero trabalhar para deixar para os meus filhos uma herança, claro que sim. Quero deixar para os meus filhos, eu não quero que eles comecem aonde eu iniciei. Essa é a marca de uma geração órfã. Deus não criou filhos, Deus não te deu filhos para eles passarem a mesma luta que você. Nós não temos filhos para que eles passem todas as provas que nós passamos. Isso não é paternidade. O pai deve ser aquele que é o apoio para o filho. Como assim, pastor? Se você ler o livro de Malaquias, que fala sobre o último grande avivamento, que vai dizer que Deus converterá o coração dos pais aos filhos. Então ali fala, assim como o espírito de Elias, que o grande último avivamento será como o espírito de Elias. Eu estava estudando isso e pensando, por que o espírito de Elias? Por que não o espírito dos outros grandes profetas da Bíblia? Quem está comigo aí, diga amém. Então, e eu comecei a entender que, irmãos, Daniel foi incrível, Samuel foi incrível, mas eles morreram, e acabou-se. Mas Elias não. A Bíblia registra quantos milagres de Elias? 12. Mas quantos milagres de Eliseu? 24. Essa é a geração do grande avivamento, que impulsiona, que leva os filhos, que abençoa os filhos, que multiplica os filhos. Deus está nos chamando para sermos esses filhos, herdeiros de Deus. Nós não vamos começar do início, nós vamos começar de onde nossos pais pararam, e nossos filhos de onde nós paramos, e a igreja de Jesus deve ser essa manifestação na terra. Vamos, igreja! Somos filhos de Deus. Filhos, essa é a nossa marca, filhos de Deus. Esse é a nossa identidade. Deus te chamou, escute. O mundo está órfão de pais, mas Deus chamou a igreja para exercer paternidade nesse mundo. Deus chamou você que é líder de célula para exercer paternidade, para exercer a figura, para representar, porque assim como Ele é único, nós somos únicos. Volte a leitura para Romanos capítulo 8. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também sejamos glorificados com Ele. Essa é a nossa marca. Somos isso, somos filhos de Deus. Essa é a marca dessa igreja. A maior cultura que Deus quer desenvolver nessa igreja, na família da fé, é a cultura de entendermos que somos filhos. Deus nos chamou para sermos pais de uma geração. Esse mundo não precisa de mais uma igreja, não precisa de mais uma célula, não precisa de mais um pastor, precisa de pais, de homens e mulheres que manifestam o DNA, a identidade de Deus nessa terra. Somos nós. Deus te chamou. Se você tem filhos, prepare-se. Seus filhos são uma flecha,
nas tuas mãos, na tua aljava. Deus te chamou para você enviar teus filhos. Teus filhos devem ser o objetivo da tua vida, deve ser impulsionar eles, teus filhos biológicos, filhos espirituais, os teus irmãos, teus amigos. Esse mundo precisa de homens que impulsionem, que levem, e essa é a maior marca que nós podemos deixar nessa sociedade. Nós precisamos marcar a nossa cidade, o lugar onde nós estamos com a vida de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho. Eu sou filho. Posso ouvir um amém? Filho. Elias tem 12 milagres registrados. Eliseu 24. O dobro. Isso é paternidade. Eu quero ser pastor desta igreja. Quero manifestar isso aqui. Que os filhos vão ir mais longe que os pais. Que os filhos vão buscar lugares mais altos que os pais. Irmãos, eu nunca tive e não tenho problema, ao contrário, eu fico muito feliz em ver os filhos espirituais crescendo, em ver Deus usando. Às vezes eu estou em casa orando e pensando em como Deus me deu a graça de caminhar com irmãos da fé, que são tão excelentes no que fazem. Quando eu vejo os pastores pregando e Deus usando os líderes, eu fico vendo que coisa tremenda. E eu tenho certeza que Deus vai nos enviar a lugares tremendos, poderosos, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos trouxe hoje aqui, eu já vou terminar, para receber essa identidade. Nós somos essa igreja, nós somos uma igreja linda, amém? Somos uma igreja que gera filhos. Essa é uma marca dessa igreja. Nós geramos filhos, amigos, irmãos. Nós caminhamos juntos. Nós não temos aventureiros. Nós somos uma igreja que gera filhos. A liderança dessa igreja não caminha junto há 3 meses. Não caminha junto há 5 meses, há 5 anos. Nós somos uma igreja que tem identidade de família. Amém? Essa é uma marca. Somos uma igreja que foi chamada. Deus nos tirou do meio de uma cultura extremamente tradicional, e Deus está nos moldando, nos levando, através do seu DNA sendo transmitido a nós, para sermos uma resposta nessa geração. Deus te chamou para ser uma resposta nessa geração. E no primeiro dia dessa conferência eu vim aqui para dizer, como pastor dessa igreja, declarar: Deus nos chamou, não somos mais órfãos, somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou um órfão? Como é que eu sei que eu tenho características de orfandade na minha vida, pastor? Pois bem, o órfão, ele tem dificuldade com a disciplina. Você percebe uma geração, existem hoje uma ideologia maligna no mundo que prega contra tudo aquilo que é disciplinado. Pois bem, a indisciplina é fruto da falta de paternidade. Você quer ver um órfão, alguém que tem a orfandade dentro dele, tem dificuldade de seguir regras, é uma pessoa sem direção. Se nós temos na nossa vida uma marca de começar e não terminar, de não termos força para ir até o fim, nós estamos revelando princípios de orfandade. Porque o pai é aquele que impulsiona, é aquele que corrige, é aquele que orienta. Filho, continua, não para, não desiste. Mas pai, está doendo, continua. O pai já passou por isso. Mas pai, eu acho que não vai dar certo. Vai dar certo, eu sei o que eu estou te dizendo, filho, continua. Mas pai, não tem mais pai, eu estou contigo, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Ainda que o teu pai ou tua mãe te abandone, eu todavia não te abandonarei. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus chamou a igreja para exercer uma autoridade de paternidade, para gerarmos filhos disciplinados, uma igreja que influencia a cidade. Cuidado, essa é uma noite de humilhação, de perceber na nossa vida o
Quanto? Meu irmão, eu percebo tantos traços em mim que Deus tem que curar. Eu preciso que esse DNA de Deus nessa noite venha sobre mim também, me limpando. Eu não sou órfão. Eu tenho pai. Um pai que me ama, um pai que me adotou, um pai que deu seu único filho para morrer na cruz por mim. Um órfão é inseguro. Toda pessoa muito insegura, toda pessoa tem dificuldade de tomar decisões, é uma pessoa que se anula, que não consegue exercer sua posição, é fraco de posição, é um traço de orfandade, porque a paternidade gera uma pessoa com decisão, que sabe o que quer. E vai nos curar essa noite. Eu não vim aqui para abrir a ferida, eu vim aqui porque o Senhor nessa noite está passando um plumo na igreja. O Senhor está nos preparando nesses 3 dias de conferência. Se você continuar, se você persistir, e como pastor dessa igreja, como exerço paternidade, você não pode parar no meio do caminho, você tem que seguir. Eu sei que alguns aqui, pois eu nem sei se eu vou vir amanhã, porque talvez eu não precise vir. Eu acho que isso é um traço de orfandade. Não consegue manter uma palavra, não consegue exercer uma disciplina, não consegue dizer, eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou conquistar a minha casa, os meus filhos, eu vou prosseguir em nome de Jesus, eu creio no Senhor. Mas quando nos falta esse entendimento, nós não conseguimos absorver isso de Deus. Nós pensamos que tudo que nós temos é o nosso emprego, tudo que nós temos é a nossa empresa, tudo que nós temos... Não, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Ele é Pai. Vai estar conosco sempre. Ele não é um pai igual eu sou. Eu me considero um bom pai. Mas ele disse, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, todavia eu jamais te abandonarei. Sabe, dificilmente você vai ver alguém que cresceu na vida, que não teve que vencer. Ou essa pessoa teve um bom pai, que exerceu paternidade, ou ele passou muito trabalho até encontrar, até preencher esse vazio da orfandade. Por isso que ser homem, ser pai, é um chamado incrível. Não basta fazer sexo, gerar uma criança e dizer eu sou pai. Não, você gerou uma criança. Ser pai é trabalhar no caráter, é ser uma voz, é ser uma autoridade. E Deus quer ser muito mais que isso ainda na nossa vida. Pare de desconfiar de você, meu irmão. Essa insegurança só está revelando que o Senhor tem que ser Pai, e que tem áreas da nossa vida que tem que ser curadas, e não vão ser curadas amanhã ou depois de amanhã, é hoje, é agora. Deus nos preparou, essa conferência vem para curar, para preparar, para enviar essa igreja para um novo estágio. Como disse o pastor Lázaro, nós estamos entrando num novo tempo. Quem recebe isso sobre a sua vida? Um órfão não acredita em si mesmo, se sente incapaz, se anula, se sabota, ele perde as oportunidades. Eu não sei se eu mereço. Ele se sente indigno das oportunidades. Ele quer tanto tocar, quando ele consegue, mas eu não sei. Ele quer tanto um lugar, mas quando ele consegue, ele diz, eu acho que eu não mereço. Se você voltar para Deus e vai dizer, sim, é claro que tu merece, meu filho. Você é herdeiro, você é meu herdeiro. Você é meu herdeiro. Então, eu te conheço, eu vou colocar sobre a tua vida. Você é meu herdeiro, eu estou fazendo questão de ser teu pai. Eu tenho herança para você. Se você é meu filho, é impossível não receber junto a minha herança. Eu sou teu pai. Você não recebeu um espírito de temor, você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito que clama, Abba, Pai. Ei, você sabe que
A expressão Abba, uma expressão hebraica, que o judeuzinho, ele não conseguia falar pai ainda, então quando ele queria se referir a pai, ele falava Abba, Abba, meu pai. O Espírito que está dentro de mim, ele foi criado para ser filho de Deus. Esse Espírito clama Abba, Abba. Diga assim comigo, Abba, meu papai. Diga assim, Deus é meu pai, Ele é meu papai. Diga, eu tenho um pai, eu tenho o melhor dos pais. Amém? Eu digo assim, eu tenho um Espírito que eu recebi do meu pai. Diga, eu recebi um DNA do meu pai. Aleluia. E esse DNA, esse Espírito não é de medo, é um Espírito de adoção, de poder, de moderação, é um Espírito de vida. Um órfão, ele se sabota, ele é extremamente dependente da opinião dos outros. O que tu acha? Não, se tu não, eu preciso saber. Um órfão, alguém que tem orfandade dentro de si, alguém que todo mundo tem que opinar, dar um pitaco na vida dele. Tudo que ele faz é para receber a aprovação de alguém. E quando não batem palma, quando não validam o que a gente faz, a gente se sente, ai, ninguém gosta de mim. Mas quando Deus vem, e vem como Pai, tratando esse espírito de orfandade em nós, nós começamos a ser pessoas que entendem quem somos. Não precisa todo mundo bater palma para nós, não precisa dar tudo certo, não precisa dar tudo certo em todo o tempo, mas eu continuo tendo um espírito que sabe quem é. Eu sei quem sou em Deus. Deus não vai me abandonar, porque Ele é meu Pai. Deus não vai nos abandonar porque Ele é Pai. Você crê nisso? Regis, Pastor Regis, desculpa. Essa é uma noite que Deus quer tratar a igreja, começando por mim aqui no altar. Nós não somos mais órfãos. Você não é órfão. Eu quero que você, nessa noite, nessa conferência, nesses 3 dias, hoje é noite de transmissão, hoje é noite de identidade. Nós hoje recebemos essa identidade de Deus. De quem nós somos? Quem é Deus? Quem é Deus? Pai. Fique em pé. Aleluia. Esse é um mundo de órfãos. Mas Deus está nos chamando para restaurar a paternidade, para restaurar a tua paternidade, e para restaurar também a tua identidade de filho, filho de Deus. Aleluia, aleluia. Hoje eu quero que você se coloque diante do Senhor como filho amado. Aleluia. Deus quer tratar essa igreja hoje. Então onde você está, se posicione como filho. Vamos, se posicione como filho. A Bíblia diz: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, meu papai. E o mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus.